Olá, meu nome é Stefano Gelides, fundador da AI In Company, e nesse vídeo eu trago um exemplo prático da aplicação da inteligência artificial no contexto da segurança do trabalho, tema de relevância maior em toda a indústria. Então, se esse assunto te interessa, segue comigo. Nós criamos um chatbot movido por inteligência artificial e roda por cima do ChatGPT, incorporando uma série de procedimentos públicos de segurança do trabalho de uma empresa real do setor elétrico. Como vocês podem ver nesse slide, as três partes aqui estão representadas, sendo a primeira delas o ChatGPT, a segunda parte são as instruções /prompt, basicamente a configuração do chatbot, onde a gente define qual o papel dele, qual é o tom das respostas dele, entre outras coisas. E a terceira parte é o banco de dados, os procedimentos, os cadastros, documentos da empresa em questão. Ou seja, nós estamos incorporando esses três elementos para compor o nosso chatbot. O resultado eu apresento a seguir. Então aqui nós temos o nosso chatbot, nosso assistente virtual movido por inteligência artificial. Nessa sessão, nós vamos abordar aqui, selecionar, consultar as normas e procedimentos. Mas vale destacar que nós poderíamos ter configurado diversos outros caminhos e outras funcionalidades dentro desse chatbot. Nesse exemplo, nós vamos consultar as normas e procedimentos. Então, veja só, é muito comum as empresas elas terem dezenas ou até mesmo centenas de procedimentos. E nem sempre é fácil para o funcionário, para o colaborador, achar a informação que ele precisa, e muito menos de uma forma rápida, né? Muitas vezes a informação também está espalhada em procedimentos diferentes, que torna difícil a pessoa, muitas vezes, enxergar o todo. Tá? Então, nesse tipo de solução, como nós importamos os diversos procedimentos aqui dentro dessa inteligência artificial, o colaborador ele não vai precisar buscar nos documentos. Ele simplesmente vai vir e vai fazer uma pergunta aqui para esse chatbot, e ele, com a inteligência artificial, ele vai trazer já as respostas bem certeiras, tá? E eu vou dar um exemplo prático aqui que é melhor do que falar, né? Vou perguntar para ele, o que é um EPI? Tá? Repare que assim, a resposta dele não é a resposta do ChatGPT. Tá? Ele vai buscar, de acordo com as seções 1 e 2, ou seja, ele vai buscar no procedimento da empresa tudo que fala a respeito de EPI e trazer um resumo aqui para o colaborador. Né? Uma linguagem humana, uma linguagem muito simples de se entender. Tá? Fazer aqui uma outra pergunta, vamos ver aqui, por exemplo, relacionada à altura. O que devo saber sobre prevenção em trabalhos com altura? Vamos ver o que eles nos trazem aqui. De acordo com as seções 1 e 2 do fornecido, algumas informações importantes sobre prevenção em trabalhos com altura são: é obrigatória a utilização de sistemas de proteção contra queda e resgate em qualquer trabalho executado em altura superior a 2 metros, contado a partir da superfície do nível inferior, conforme a norma regulamentadora NL35. Ele também indica que é obrigatório o uso de EPIs e EPCs, e que a empresa deve ter um plano, um método e técnica para prestar resgate adequado aos seus trabalhadores em caso de queda. Devem ser observadas regulamentações. Né? Se eu escrever aqui, continue, ele vai me trazer mais informações a respeito desse assunto. Então, aqui, né? Então ele está falando aqui em relação aqui, ao dimensionamento no canteiro de obras, né? Dependendo do porte da obra. Devem ter instalações móveis, inclusive containers. No caso de utilização de cestos aéreos, cestos acoplados, plataformas de trabalho aéreo, entre outros, devem ser observadas regulamentações específicas, tais como o anexo 12 da NR12 e o anexo 4 da NR18. Ou seja, resumindo, nesse exemplo aqui, quis trazer de uma forma prática para vocês poderem observar o poder disso. Imagine você conseguir concentrar todo o conhecimento de 800 procedimentos, estou dando um exemplo aqui, e rodar uma inteligência artificial por cima disso e os teus colaboradores poderem conversar com todo esse conhecimento, ao invés de ficar caçando informação
e muitas vezes até a informação, né, atualizada, tá? Então é isso, acho que é um exemplo bem legal, ele é aplicável em diversos outros casos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse exemplo e principalmente que você consiga visualizar o potencial desse tipo de aplicação em diversos outros cenários.